Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje nós vamos falar da tarefa número 2, que foi passada lá na plataforma. Muitos de vocês entregaram, acho que quase todos que baixaram o aplicativo e se colocaram na turma enviaram as suas tarefas e isso é muito bom. Porém, teve alguma confusão na hora da compreensão da tarefa número 2, que falava sobre modelo multidimensional de classificação do movimento. Antes de falar desse modelo multidimensional, vocês devem estar se perguntando: para que eu quero saber disso? Em que momento esse conhecimento vai ser importante na minha formação e na minha ação enquanto profissional de educação física? Eu digo a vocês que tem uma importância imensa. Por quê? Porque você pode considerar todas essas dimensões, todos esses aspectos antes de prescrever um exercício ou até mesmo de ensinar uma nova habilidade motora para o seu aluno ou para o seu cliente. Antes, porém, a gente precisa definir, como já fizemos em sala de aula, o que são habilidades e o que são habilidades motoras. O Gallagher vai dizer que a habilidade motora se relaciona com o conceito de desenvolvimento motor e que a habilidade motora vai falar sobre o controle do movimento, ou seja, o quanto esse indivíduo é capaz de desempenhar uma determinada tarefa usando o mínimo de energia. Então, por isso, quando a gente diz que alguém é habilidoso, o que a gente está querendo dizer? Que alguém controla aquele tipo de movimento, ok? Alguns outros autores vão dizer que a habilidade motora tem a ver com a execução de uma determinada tarefa, a capacidade de executar uma determinada tarefa. Ambos conceitos, de alguma forma, se relacionam e a gente pode aderir qualquer um deles como o correto. Mas eu, particularmente, gosto mais dessa definição do Gallagher, que fala sobre controle do movimento. E existem algumas formas, alguns modelos de classificação dessas habilidades motoras. Nós sabemos que não somente nós, profissionais de educação física, trabalhamos com esse conceito, mas também fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pessoas que trabalham com reabilitação e também com ensino de habilidades motoras, que no caso nós, profissionais de educação física. Então, ao longo dos estudos de desenvolvimento motor, foram desenvolvidos alguns modelos de classificação do movimento. Existe um modelo chamado modelo unidimensional, que o indivíduo, ele olha, ele analisa, ele classifica o movimento a partir de uma só dimensão, por isso esse nome uni. E um outro modelo que depois foi desenvolvido por um autor chamado Gentili, vocês devem já ter tido contato com esse material através do livro que eu disponibilizei, que utiliza até dois aspectos, duas dimensões da classificação do movimento. Porém, o que nos interessa nesse momento é o modelo multidimensional, ou seja, um modelo em que você considera 3 ou mais aspectos na hora de classificar uma habilidade motora. Isso você precisa considerar para que você consiga ter um olhar holístico, abrangente a respeito do seu aluno e você vai conseguir montar um programa de ensino e aprendizagem muito mais eficaz, ok? Então vamos lá. Por exemplo, se eu pensar em duas habilidades motoras que a princípio nos parecem completamente distintas, conduzir uma cadeira de roda na rua, numa calçada, e rebater uma bola de beisebol, por exemplo. Parecem duas atividades completamente distintas, porém nós podemos classificar dentro de uma escala ambas atividades como características comuns.
nós chamamos essas duas atividades de habilidades motoras que acontecem no ambiente aberto. Por quê? Existe uma variação do ambiente enquanto o indivíduo está executando a tarefa. Por exemplo, para poder caminhar numa calçada ou para poder conduzir uma cadeira de roda numa calçada, esse indivíduo tem situações que vão variar e ele vai precisar de se adaptar de forma rápida e precisa ao ambiente, desviando de pessoas, talvez passando por desníveis. Assim como quem rebate uma bola de beisebol não consegue controlar a velocidade que vem a bola, a direção e até mesmo a ação do vento. Então, são duas atividades que parecem distintas, mas que têm características comuns, que na verdade é que ambas acontecem dentro de um ambiente considerado aberto. E aí nós vamos pensar hoje sobre 5 dimensões em que nós podemos categorizar esses movimentos ou classificar esse movimento, essa determinada habilidade motora, ok? Vamos à primeira. A primeira classificação diz respeito às dimensões da musculatura envolvida naquela determinada tarefa. E aí nós dividimos em 2 partes. A primeira categoria de classificação fala sobre a musculatura envolvida numa determinada tarefa, que pode ser uma habilidade motora grossa ou ampla ou habilidade motora fina. A habilidade motora grossa, esse é um assunto que vocês já dominam, vai dizer a respeito de grandes grupos musculares. É um tipo de habilidade que vai recrutar um número maior de musculaturas e grandes grupos musculares, como por exemplo, correr, saltar, lançar uma determinada bola ou um determinado objeto. E habilidades motoras finas, que falam sobre pequenos grupos musculares, principalmente os relacionados aos músculos das mãos. Então, atividades como digitar, escrever, fazer um desenho, são habilidades motoras finas. A segunda classificação desse modelo multidimensional vai falar sobre os aspectos ambientais. Como no exemplo dado anteriormente, quando uma habilidade é desenvolvida num ambiente em que não há variação, ou seja, nesse sentido, o ambiente tem a ver com o objeto sobre o qual o indivíduo age. Então, se esse objeto é um objeto onde não há variação, esse ambiente não é variado, a gente chama de habilidade motora que ocorre num ambiente fechado. Por exemplo, chutar uma bola parada num determinado local, pegar um objeto que está sobre uma mesa, é uma habilidade que ocorre dentro de um ambiente fechado, porque durante a ação do indivíduo não há variação. Ao contrário, nós temos a habilidade motora considerada aberta, ou seja, há a variação do ambiente, entre aspas, objeto, dentro do momento em que a tarefa vem sendo executada. Um exemplo, rebater uma bola, receber uma bola de vôlei num jogo de voleibol, receber um saque, são habilidades que ocorrem dentro de um ambiente aberto, ou seja, o indivíduo não tem controle sobre a ação total que está acontecendo ali. Ele precisa se adaptar durante a execução da tarefa. A terceira classificação de movimentos que nós vamos trazer é relacionada ao tempo. Essa classificação é dividida em 3. Ela pode ser considerada uma habilidade motora discreta, ou seja, ela tem um momento para iniciar e um momento para terminar, como por exemplo, um arremesso, um chute. A segunda, a gente vai falar sobre habilidades motoras seriadas, que são sequências, como por exemplo, quicar uma bola de basquete, saltitar.
E por último, habilidade motora contínua, ou seja, atividades repetitivas, cíclicas que ocorrem em um determinado tempo, como por exemplo, uma corrida, uma atividade de natação, atividade de ciclismo. A quarta classificação vai falar a respeito da função da ação. Isso nós tratamos em sala de aula, ou seja, é uma ação que vai requerer uma habilidade de estabilidade, um movimento que vai falar sobre locomoção ou sobre manipulação. Isso tem a ver com a função da ação. E por último, nós precisamos considerar a fase de desenvolvimento em que esse indivíduo está. Ou seja, ele está na fase motora reflexa. Se está na fase motora reflexa, em qual dos dois momentos da fase motora reflexa que esse indivíduo está? Se ele está na fase motora rudimentar, que foi inclusive o conteúdo do trabalho que vocês fizeram, ele está na fase motora fundamental ou especializada? Identificadas essas características, o professor vai conseguir identificar e ter uma visão ampla a respeito daquela habilidade e daquele indivíduo. Lembrando que a idade cronológica nem sempre corresponde à idade biológica do indivíduo. Por isso que classificar esse aluno vai me dar ferramentas para que eu possa identificar algum tipo de desnível ou algo que tenha acontecido nesse processo de desenvolvimento. Então, recapitulando, primeiro, nós vamos avaliar a quantidade, a função muscular envolvida. Quais são os músculos envolvidos naquela determinada tarefa? Então, é uma habilidade motora grossa ou uma habilidade motora fina? Na habilidade motora grossa, eu recruto grandes grupos musculares e na habilidade motora fina, pequenos grupos musculares. Dentro dessa característica, eu ainda tenho mais uma outra função, a segunda, que tem a ver com a distinguibilidade do movimento. É uma atividade, é uma habilidade motora discreta, ou seja, ela tem momento para começar e momento para terminar, como por exemplo, um arremesso, um chute. É uma atividade motora seriada, ou seja, ela acontece repetitivamente, como um drible, ou ela ocorre de forma contínua, como uma corrida, uma caminhada ou uma atividade de natação. Essa atividade ocorre em relação ao ambiente, num ambiente aberto ou num ambiente fechado. Existe uma variação do ambiente durante a execução daquela habilidade e nessa variação do ambiente, quem o pratica, quem o faz, o indivíduo que pratica a habilidade, ele não tem controle sobre o momento que ele inicia ou que ele termina a atividade. Quem vai determinar isso é o ambiente, como por exemplo, eu tenho subir um degrau de uma escada comum, em que o indivíduo sobe o degrau no momento em que ele quer, ou subir numa escada rolante, em que o indivíduo precisa aguardar o momento da escada estar propícia para ele poder subir. É um exemplo bem simples, mas que a gente consegue compreender bem essa questão do ambiente aberto e do ambiente fechado. Depois, em que momento esse indivíduo está? Esse indivíduo está na fase reflexa, está na fase rudimentar, está na fase motora fundamental ou especializada, segundo a ampulheta do Galahu. E por último, qual é a função dessa tarefa? É uma tarefa de manipulação? É uma tarefa de estabilidade? Ou é uma tarefa de locomoção? Então, considerando esses 5 aspectos, a gente consegue ter uma compreensão ampla do que é esse modelo de classificação multidimensional.
ok? Vou colocar lá no grupo qual é a tarefa relacionada a essa temática também, e já vamos entrar na fase motora fundamental. Nós já fizemos toda a nossa reflexão e as nossas deferências sobre a fase motora reflexa em sala de aula, assistimos vídeos, tiramos dúvidas. Depois falamos sobre a fase motora rudimentar, em que vocês entregaram os trabalhos, mandaram os links dos vídeos, muito bem. E agora nós já vamos para a fase motora fundamental, em que eu vou passar a tarefa e vocês, baseados já nesse modelo de compreensão do método de classificação multidimensional do movimento, nós já vamos desempenhar a próxima tarefa, ok? Uma boa tarde e qualquer dúvida podem me contactar.